Padre Robério. O Padre Robério se converteu, foi um movimento lá na cidade e ele contou tudo para nós. Por exemplo, R$5 lá em Bocaiúva, R$5 por cada pessoa no culto da missa do sétimo dia. Por cada pessoa que vai rezar a missa do sétimo dia, eles ganham R$5. Então, se você chamou, quanto mais pessoas for para a missa do sétimo dia, mais recurso entra na igreja. Metade desse recurso fica com o padre que rezou a missa. Metade desse recurso vai para a diocese e a outra, divide em 4 partes, né? Uma metade para o padre, a outra metade dividida em 2 partes, uma para a diocese e outra para a arquidiocese. Ou seja, o bispo pega 1/4 de todas as missas dos sétimos dias, ok? Ele pega aquele montante e parte no meio, fica uma parte para a arquidiocese e ele manda uma parte para o bispado. Essa parte que junta o Brasil, pega uma parte e manda para o Vaticano. O Papa pega uma parte e manda para os cofres de São Pedro. E a outra parte? A outra parte se faz o que João Paulo II fez, comprou 1000 imóveis em Roma. Uma outra coisa que muito católico não sabe, a Igreja Católica cobra pela beatificação em torno de 1 milhão de euros por beatificação. Recentemente, os cofres da Igreja Católica estavam vazios demais. Quando é o recentemente? Com a posse de Francisco, né? Porque o Ratzinger entrou lá para moralizar. Mas havia uma quebradeira geral, porque havia um roubo nos cofres. Os cardeais estavam saqueando os cofres do Vaticano, desviando dinheiro do Vaticano. Veio o escândalo chamado Vatilix I, e depois entrou o Ratzinger, que não conseguiu resolver o problema. Veio o Vatilix II e colocaram então um jesuíta. Por que eles colocaram o jesuíta? Os jesuítas são maçons. Então eles são donos de grande parte dos bancos do mundo. Eles podem recuperar financeiramente a igreja. 2, um papa maçom não é papa, porque ele não reconhece o papado. Por isso Francisco tem o sapato que não é vermelho, tem a roupa que não é pomposa, ele anda com certa humildade, porque para ele o papa é o líder dos jesuítas, que é chamado de Papa Negro, que atualmente é o cardeal que está no Equador, o cardeal equatoriano. Ele é atualmente o Papa Negro que comanda o Francisco. Mas o Francisco entrou lá para resolver pendências financeiras, ok? Nós estamos aqui abrindo o jogo aqui para vocês descobrirem. Para resolver a pendência financeira, o que ele precisava fazer? Dinheiro. Em um só dia, ele beatificou 35 brasileiros. São 35 milhões de euros em um dia. Mas o processo de beatificação leva anos. Mas ele tomou posse e beatificou sem nenhum processo 35 beatos. E ele levou a santo 2 brasileiros. Para pagar para santo é mais caro. Então, para você ir a santo, se não me engano, eu tenho tudo anotadinho, eu mando para vocês. Se não me engano, são 2.800 euros. Quem paga? A nação que beatifica. No caso, o Brasil pagou. Ok? O Brasil paga para a pessoa ser beatificada, o Brasil paga para a pessoa ser santificada. Para quê? Para ter o status de que tem um santo, né, gente? Tem um santo brasileiro. Tem uma santa brasileira. Atualmente tem 2 santos e 3 beatos. 38 beatos. Irmã Dulce da Bahia, né? É Irmã Dulce, né? E aí passa-se o noticiário. Que lindo, virou santo. Conta a história toda, gente. Conta a história toda. Então nós temos aí, se não me engano, são 2.800 euros, milhões de euros, 2.800 milhões de euros por cada santificação. Se não me falha a memória, eu estou com as contas, eu ando sempre com isso porque eu dou palestra sobre isso, então eu ando com as contas. Se não me falha a memória, o Francisco bateu o recorde do João Paulo II.
O João Paulo II foi o Papa que mais havia beatificado. Ele beatificou, se não me falha a memória, 2.500 pessoas. E ele santificou cerca de 300. E o Papa Francisco, no seu ministério muito menor do que o do João Paulo II, que ficou lá 22 anos ou 24, ele, nesse pouco tempo, ele já beatificou o dobro de João Paulo e santificou o triplo. Então, o que ele fez com os cofres do Vaticano? Ele recuperou os cofres do Vaticano. Então, eu espero que essa minha longa caminhada pelas cobranças papais possam ter explicado a Carla que o purgatório não existe. Amém? Na Contra-Reforma, então, eles lançaram um combate para tentar dizer que Martinho Lutero estava errado quando ele combatia Tetzel. E Martinho Lutero, nas suas teses, dentre as teses, ele combatia essa coisa de ofertar a Deus para ganhar benefício. E é uma coisa que a gente deveria voltar a pregar, porque tem muito pastor precisando ouvir isso. Ofertar para ganhar benefício se chama roubo. E Deus diz, a minha casa não é casa de ladrões e de salteadores. O Senhor não está querendo... Tinha que ter uma lei para prender esses pastores. Eles tinham que ser presos. Cuidado. Olha primeiro na sua casa, porque pode ser que prenda o seu. O que você acha? Há um risco disso, Georgia? Vai que eu congrego, não. Ainda bem, então pode entregar. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o número de pastores desviados da verdade é muito grande. E eu não tenho receio nenhum de falar isso. Eu não estou aqui também querendo chicoalhar o nome de ninguém, mas é feio. A coisa é feia. E eu quero abrir um parênteses para minha indignação, se vocês me permitem. Quando a gente visita um pastor, tristemente, a primeira coisa que ele faz é querer apresentar o templo para a gente. Os pastores que me conhecem já não fazem isso comigo, porque sabem que eu falo muito disso. Você chega na igreja do pastor do amigo, você quer um abraço, você quer bater um papo. A primeira coisa que o cara faz é, deixa eu te mostrar o templo. Parece que é uma certa concorrência. Um quer mostrar uma igreja mais bonita que o outro. Sendo que o templo não sobe, a igreja sobe. Ou não. Mas o templo não sobe. Fecha parêntese. Deveria prender todo mundo, né, Georgia? Deveria ter uma lei para prender todo mundo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Pergunta, Elisângela. Se tiver bom do jeito que a gente está indo, a gente vai nessa toada, viu, gente? Qualquer coisa a gente entra no nosso assunto. Eu queria voltar sobre o dízimo. Se hoje não tem mais 30 mil pessoas para ser sustentada no templo, por que o dízimo continua da mesma forma? Não, porque o dízimo não foi instituído por causa dos 30 mil para ser sustentado. O dízimo existe antes de Abraão. Abraão deu o dízimo. O dízimo existe antes de Abraão, Elisângela. Ele não foi criado por Salomão. Salomão criou o câmbio da moeda para aumentar o que era dízimo. O Valdemiro criou o tridízimo. O trízimo. O Salomão não chegou a ser tanto, né? O Valdemiro criou o dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Foi a maneira dele aumentar a arrecadação, certo? Mas o Salomão aumentou a arrecadação de outra forma. Ele aumentou a arrecadação aumentando o imposto sobre o dízimo. Entende, Elisângela? Mas o dízimo é anterior a Abraão, não é da lei, está fora da lei, então também não é só para o hebreu. O dízimo é para todos aqueles que servem ao Senhor e amam a sua obra. Contudo, o dízimo deve ser dado com oferta de amor, voluntariamente, dentro da proporção da sua capacidade. Agora, dizer isso é arriscado? É. Por isso muitos pastores não dizem, porque pode jogar a sua receita para baixo. Mas espera lá, nós não estamos reunindo por causa de receita. Não é a receita. Não importa a receita. E se amanhã não houver igreja aberta, porque não há receita para manter o tempo aberto, voltamos à forma original da igreja, dentro de casa. Comendo e bebendo, tendo com que se vestir, estáis satisfeitos com isso, é o que diz a Bíblia.
Voltamos para dentro de casa. Mas os pastores não querem perder a receita. Agora, eu não quero dizer sobre todos, né, irmãos? Porque há exceções no meio disso tudo aí. Mas o dízimo não foi criado por causa dos 30 mil, Elisângela. Ele é anterior a isso e ele é posterior a isso. Porque veja bem, quando Ananias e Safira não deram o seu dízimo, você vai observar que a igreja dava o tudízimo. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Vocês querem ler lá? Pastor, pode fazer sua colocação. Quem tiver aí pode falar. Está todo mundo muito quietinho. Pastor, você pode dar aí os seus pitacos aí, pastorzão. Atos capítulo 5, quem achou? Ananias e Safira. Achou aí a história? E todos os irmãos tinham tudo em comum e eles pegavam suas propriedades e vendiam e davam aos pés dos apóstolos. Eles davam quanto? Tudo. Tudo, Elisângela. Eles não davam 10%, eles davam tudo. E havia deles singeleza de coração, estavam todos unidos, um só espírito, uma só fé, uma só... Tudo. Eles não estavam constrangidos, o coração deles estava livre para fazer isso. Ananias e Safira, eles erraram em fazer um acordo entre si para tapear Deus. E eles conversaram na noite. As conversas dos casais tem que ser muito bem pensadas, né? Essas conversas noturnas, antes de dormir, você tem que pensar muito bem o que você conversa. Você pode estar fazendo um tratado contra um servo de Deus, um tratado contra um filho de Deus, um tratado contra o próprio Deus. E no caso eles fizeram um tratado contra Deus. Olha a ideia de Ananias e Safira. Vamos vender, pegar uma parte e guardar, pegar uma parte e dar. O que eles estavam querendo? O aplauso de quem deu tudo, mas sem o benefício de ter dado tudo. Entende? Eles queriam a honra, mas não queriam o esforço. Chegaram logo para Pedro, gente. Para Pedro não vai dar certo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, não vai dar certo mesmo, né? Então chegou para Pedro, cheio do Espírito Santo, e disse para Pedro, é isso aqui. E o Espírito Santo disse logo, Pedro, não é isso. Eles não estão mentindo para você, estão mentindo para mim. Não é para você que estão mentindo. Então eles caiu morto. Depois veio a mulher e disse a mesma coisa e caíram mortos. Por que Deus matou? Ou por que Deus permitiu que a vida fosse retirada? Para que houvesse temor na igreja. E essa igreja deveria ter temor também. Porque roubar de Deus também é crime espiritual. Ok? Cuidado para não roubar de Deus também. Charles, perguntas? Não, é que não, mas Só acho a igreja de hoje que não há necessidade para chegar a um patamar, como você já virou uma multinacional. Algumas sim. Grande partido, concordo. Se é a palavra. Só que é muito mal usado, mal visto. Na maioria da economia. Isso dá da gente uma certa... É o Charles. Agora deixa eu dizer duas palavras para você. Primeiro, uma palavra pastoral. Não cabe a nós julgar como é administrado o recurso. Porque a gente não está dando dinheiro para a igreja, a gente está dando dinheiro para Deus e Deus está recebendo. E aquele que recebe dará conta a Deus. Não cabe a nós questionar como o recurso está sendo usado. Às vezes o pastor é um bom pastor, um péssimo administrador. Às vezes ele é um bom pastor e é vaidoso. E assim por diante. Deixa Deus tratar. Deus sabe como tratar. Cabe a nós sermos fiéis ao Senhor também, para não cairmos no erro de roubarmos ao nosso Deus. Contudo, cabe também à igreja parar para pensar e ensinar um pouco de administração pastoral para pessoas, né? Porque há uma necessidade de investimento, e às vezes há uma necessidade de investimento em pessoas. Porque quando a igreja chega num nível onde já se investiu tudo, e já se fez tudo, para que quebrar e fazer tudo de novo? Não é? Porque não podemos investir em outras pessoas à distância? Podemos investir em vidas, em almas que estão ali dentro. Então, por exemplo, hoje eu pastorei uma igreja que ainda falta coisas na igreja para serem investidas. Ainda falta áreas da igreja que precisam ser cobertas. Então aí não há como fugir. Você tem que pegar aquele recurso e investir ali. Agora, quando se completa tudo isso, você vai quebrar tudo para começar todo o processo novamente? Não faz sentido.
não é? Então são dois pesos que devem ser analisados com muita cautela, viu, Charles? Com muita cautela. Um choque com a igreja, né? Acho que Eu te entendo, a Charles. igreja. Eu te entendo. Mas aí cabe o bom senso dos dois lados, né? Joyce, pergunta, filha. Não? Seu áudio está fechado. Lenita, você tem pergunta? Que sua mãozinha está levantada aí? Tenho sim. Ainda falando, o senhor tocou no assunto dos jesuítas, e eu vi um pastor pregando sobre os juramentos jesuítas. E eu fiquei muito impressionada com aquilo e fui na internet pesquisar e tal. Aquele juramento é válido? É verdade. Então ele explica toda aquela palavra de Apocalipse, ai das grávidas e das que amamentam. E é verdade, aquele juramento é verdade. Eu tenho uma cópia dele na minha casa. É chocante. É triste. Inácio de Loyola, que é o criador dos jesuítas, ele chegou a ser excomungado e expulso da igreja 3 vezes. E ele ameaçou a igreja com guerras e voltou para o posto que ele tinha, junto a Jacques de Molay, que era um cruzado que criou logo a maçonaria na Europa, né? Então quem se torna novo maçom é de Molay por causa de Jacques de Molay. E o voto que eles fazem é aquele mesmo, Lenita, entrando em questões espirituais seríssimas de consagração a demônios até. É uma coisa bem pesada e parece muito contraditória, né? Porque jesuíta, né? É uma coisa muito estranha. Os jesuítas, quando chegaram no Brasil, Lenita, eles tinham que mandar um relatório para a sede do Vaticano, que bancou as viagens deles, né? E eles vieram para cá, não foi para ganhar almas, senão para matar os protestantes. Foi esse o objetivo deles. Eles tinham o propósito de aniquilar os protestantes da América que ousassem chegar aqui, porque já estavam vindo. Os primeiros protestantes chegaram no Brasil no ano de 1503, 3 anos depois dos jesuítas, e foram mortos na Baía de Guanabara, afogados, 18 deles, por jesuítas. Triste isso, né? Então a missão do jesuíta não era evangelizar, era aniquilar a possibilidade de protestantismo em solo brasileiro, ok? Mas veja bem, sabe que eles tinham que mandar um relatório de conversão. Então sabe o que eles faziam? Eles desenterravam os índios, batizavam os índios e enterravam eles de novo. Aí vinha um outro grupo de jesuíta atrás, eles desenterravam aqueles mesmos índios, batizavam eles e enterravam eles de novo. E o relatório Brasil é católico. E desde então, quando a primeira Constituição brasileira foi criada, se estabeleceu o Brasil era católico. Mas nunca foi. Na realidade, o número não bate com o número da população da época. O Brasil nunca foi católico. Mas o primeiro lugar nosso aqui foi batizado de Terra de Santa Cruz. Não é? E depois de Terra de Santa Cruz, o Brasil veio se chamar Brasil. Mas Terra de Santa Cruz. A primeira missa que teve aqui, eles forçaram os índios a participar da missa. E os jesuítas amarraram os índios nas árvores para eles ficarem na missa. Mas essa parte da história ninguém conta. Porque os índios não queriam ficar assistindo a missa, era muito chato. E eles queriam fazer as coisinhas deles lá, cantar, bater, né? Sair correndo, bater chocalho. E eles, não pode. Vocês têm que ficar quietinho. Amarraram os meninos na árvore, todos, homens, mulheres, grávidas, tudo, para assistir a missa do padre, na terra de Santa Cruz. Chegaram pelo norte e encontraram holandeses que foram mortos pelos jesuítas. Mas isso também ninguém conta, ok? Ninguém conta. Afinal de contas, eles estavam mandando tesouro para Portugal, então está pagando pelas almas, está valendo. Chega de perguntas, irmãos? Ou continuamos com perguntas? Vamos lá. Eu amo esse momento interrogatório. Pastor Miguel, você tem alguma pergunta, meu amado? Tenho, pastor.
Pois não, pode falar. Então, pastor, minha pergunta está no livro de Gênesis, capítulo 2, Sim, verso 1, né? sim. Verso 2. Eu vou citar aqui na minha Bíblia. Aí você pega em português, tá? Ok, Bereshit 2. Bereshit 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sim. Em hebraico está da mesma forma. Hashamaim, Verharetz. É a mesma coisa. O Senhor descansou no sétimo dia e o abençoou. Veio Barach e o abençoou. O que o senhor quer saber sobre o dia? Então, pastor, O sétimo quando dia? a gente, do sétimo dia, né? Não estou falando da igreja do sétimo dia, né? Não. Nós estamos falando só da doutrina. Que foi decidido por Deus, né? Nós estamos falando só da doutrina, né? E, Ok. exatamente. Não estamos falando de ninguém aqui. A minha pergunta é essa. Nós somos chamados gentios. No meu ensinamento, né? Que eu segui, né, pastor? Sim. Agora estou aprendendo muita coisa com você, né? Entendeu? Dentro de pouco já não vou ser chamado isso, né? E o sétimo dia é o dia de descanso. E isso interfere para nós, pastor. Nós somos obrigados a Guardar o sétimo dia. Também. Questão número 1. Em Gênesis, nós temos que definir o que é um Yom, que é dia. Então, volte lá a Gênesis, pastor, no capítulo 1, Bereshit Aleph, e vai nos dizer assim, olha, verso 3, haja luz e houve luz, certo? Verso 5, chamou Deus luz de dia e trevas de noite, houve tarde e manhã, primeiro dia, ok? Versículo 5, o primeiro dia aparece no versículo 5, o Senhor criou luz, chamou de dia, trevas de noite, mas ele chamou tarde e manhã o dia. Ele não chamou de noite e manhã. Ele chamou de tarde e manhã. Ok? Observação número 1. Observação número 2. O dia de 24 horas foi criado no quarto dia. Verso de número 14. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite, sejam para sinais entre estações, para dias e anos. Então até o quarto dia não havia